Boa tarde aos amigos e amiga. Mais um vídeo, mais uma gravação. O assunto que está em pauta, irmão, fala sobre o rigor da lei que opera. O rigor da lei que opera, ela é muito mais rigorosa do que você imagina, irmão. E por ser uma lei que todos já estão acostumados com ela, as pessoas não sentem, digamos assim, esse rigor, porque todos estão acostumados já, né, irmão? Todos acostumados. A pessoa não sabe nem discernir, irmão, entre um regime livre e um regime fechado, né? Entre um regime democrático e um regime comunista. As pessoas não sabem discernir, porque eles nunca viveram o regime comunista, né? Ou melhor, democrático. Eles sempre viveram esse regime que opera aí, que é tradicional, que vem de pai para filho, né, irmão? Então, somente quem já vive um regime democrático, ele sabe o que significa democracia, liberdade, né? Agora, quem não vive, ele não sabe nem discernir, ele não sabe interpretar entre o regime livre e o regime democrático. Eu nunca vivi um regime livre não, irmão, mas o Senhor me deu capacidade de interpretar, né? Interpretar entre um regime livre e um regime fechado. Esse regime que opera aí, irmão, ele é mais fechado do que o regime chinês. Recentemente eu vi um YouTube visitando a China. E o regime chinês, ele não é fechado não, irmão. Ele é fechado somente para a internet, né? A rede mundial de computadores. Mas lá um regime é um regime livre, que as pessoas têm direito. Então ele não é tão fechado quanto muitos dizem, né? E a China mesmo, ela se tornou uma potência através do regime comunista. Entre aspas, porque o regime comunista, irmão, é aquele que escraviza o povo. Eu creio no Brasil, certamente, o regime ele é mais comunista do que lá na China. Muito mais. Se a gente for analisar as regras que são postas a nós para nós obedecer, a gente vai constatar isso, né? A gente não constata porque a gente não sabe, como eu falei, e não sabe a diferença entre o regime livre e o regime comunista, o regime fechado. Então, mas quando o Senhor me deu essa lei aí, a lei incorruptível de Cristo, que o ser humano vai ter direito, como ele nunca teve, aí o Senhor começou a esclarecer para mim o que é o ambiente de um regime democrático. E aí me fez saber mais que esse regime democrático que a gente vai instalar aqui, não existe outro na Terra semelhante. Como eu falei, todos os regimes que operam na Terra são comunistas. Por quê? Quando a gente começa a analisar, irmão, o regime democrático, ele tem que ter opções às pessoas. E o regime que opera uma lei só é um regime comunista. Ele não dá opção a outra pessoa, a outro regime, a outra lei. Então por isso que aqui vai se instalar um regime democrático como nunca se viu. Porque vai operar duas leis, irmão. Ou melhor, é 3 leis, não é 2. 2 corruptível e uma incorruptível. Isso aí, irmão, não existe em outra parte do mundo. Nem mesmo nos Estados Unidos. Aqui vai operar 3 leis. 2 corruptível e uma incorruptível.
Então isso aí que é democracia, irmão. Você vai ter opção de escolha. Não é uma lei só, não. O regime comunista é uma lei só. Aí o que acontece quando se instala um regime comunista? Como é o caso do Brasil. Eles criam um monte de regra somente para te especular, para te escravizar e para extorquir dinheiro de você. Porque você não tem outra opção, irmão. É aquilo lá e pronto. E isso que é o regime comunista, regime fechado. E em toda parte do mundo opera dessa maneira, irmão. Você pode ver, até nos Estados Unidos também é assim. Agora muda, porque vai se instalar um regime democrático como nunca se viu. Um regime democrático como nunca se viu. 3 leis, você terá a opção entre 3 leis, irmão. Não é uma só, não. Você terá a opção a 2 formas de comando. 2 formas de comando. Do maior para o menor, do menor para o maior. Não existe isso aí em outra parte da terra, não, irmão. Você terá a opção a 2 moedas. Moeda privada e moeda pública. Você terá a opção a 2 sociedades. Essa sociedade que opera e uma nova sociedade separada do mal. Então, irmão, não existe democracia maior do que essa, não. Não existe. A democracia como nunca se viu, irmão. Vai se instalar nessa cidade. Ela é tão poderosa, irmão, que ela não pode se instalar num estado inteiro. Ela vai se instalar numa cidade só. Por quê? Porque se trata de uma parceria pública e privada. E para as pessoas verem a diferença do que é um regime fechado e um regime democrático. Agora é possível ver, e aí as pessoas vão entender. E aí vocês vão fazer a comparação do regime que vai operar aqui com o regime que vai operar em outras partes do país. Aí a diferença. Aí você vai poder entender, saber entender o que é o regime democrático. 2 moedas. No restante do país vai circular uma moeda só. Aqui vai ser 2. Moeda pública e moeda privada. E com isso vai se instalar um mercado aqui como nunca se viu, um mercado livre. As pessoas terão a opção até a usar 2 moedas, né? Ele não terá só uma opção de moeda, terá 2 opções: moeda pública, moeda privada. Aqui vai operar 3 leis. No restante do país vai operar uma lei só. Aqui vai operar 3 leis. Três leis, 2 corruptíveis e uma incorruptível. Aqui vai operar 2 comandos, do maior para o menor, do menor para o maior. Restante do país, um comando único, que é o que já opera, né? Então, não vai existir em uma democracia que vai se instalar definitivamente, irmão. Aí não tem como mais o regime fechado se revelar dessa maneira. Por quê? Porque a democracia, a liberdade, ela vai ser instalada na própria operação do sistema. Com 2 moedas, 3 leis, 2 formas de comando. E dessa maneira se instala uma democracia definitiva numa única cidade. Não é em 3 cidades, não, é só uma cidade de um país. E aí esse poder
essa liberdade, essa inovação no sistema, ela vai refletir em todo o país e em toda a terra. O exemplo, ele vai refletir em toda a terra. Porque o reflexo dessa democracia, ele será tão forte que vai democratizar todo o país. Por exemplo, a democracia que opera lá nos Estados Unidos, ela vai passar a operar em todo o país, só que muito mais poderosa. Por quê? Porque haverá uma democracia exemplar, muito mais exemplar, concorrente, com duas moedas, duas formas de comando, 3 leis. Então isso aí tudo é uma liberdade que as pessoas vão ter, irmão, gerando uma concorrência progressiva como nunca se viu, e gerando também uma nova sociedade separada do mal. Então ela vai gerar uma nova sociedade separada do mal. Essa nova sociedade é o paraíso de Deus que vai ser restituído, tirado de Adão. Ele vai ser restituído. É o paraíso de Deus. Então é uma democracia tão sofisticada, irmão, que vai gerar uma nova sociedade separada do mal, que é o paraíso de Deus tirado de Adão e Eva. Porque vai se instalar um tipo de obediência aqui com pessoas em um paraíso restituído na origem ali, tirado de Adão e Eva. Então, para você ver como essa democracia, irmão, ela vai ter alta dimensão, a ponto de gerar um paraíso. O paraíso restituído de Adão, tirado de Adão e Eva, e agora é restituído a esses obedientes. Então é coisas grandes, irmão, vai se revelar. E se você estiver vivo, você vai ver. Você vai ver isso. E tudo depende dessa base que a gente vai formar. Para acontecer tudo isso aí, basta a gente formar essa base com 36 pessoas. Essas pessoas vão fazer acontecer tudo isso. Por isso que a gente diz que essas pessoas que vão fazer acontecer isso serão super-herói, sobrenatural, porque vão fazer acontecer coisas grandes que ninguém na Terra tem capacidade de fazer. Ninguém teve até agora capacidade de fazer o que essa base vai fazer, né? Vai gerar a moeda privada, que vai concorrer com a moeda pública, vai gerar a forma de comando do maior para o menor, comando conjugado, vai gerar as 3 leis, não somente uma, 3 leis, vai gerar uma nova sociedade separada do mal. Então, a gerar a moeda privada. Então, tudo isso aí vai ser feito por pessoas que vai fazer essa base, irmão. Simplesmente obedecendo a regra de amar a Deus e amar o seu próximo. E quando essa base se instalar aqui, ela poderá sair daqui, sabia disso? Ela está estruturada para sair do lugar, se ela quiser. Por quê? Porque aí vai se instalar o lado espiritual
e o lado físico. O lado espiritual pode sair. E aí, naturalmente, o lado físico também perde a forma, né? O lado espiritual é a base, as 12 pessoas que vão obedecer à lei incorruptível de Cristo. Essa toda a estrutura do sistema, no sentido espiritual. No sentido físico, é as duas bases formadas 12 na lei corruptível de Moisés e 12 na lei corruptível dos políticos. Essa é a base física. Mas se a base espiritual sair, desestrutura toda a base física. Em outras palavras, se as pessoas que compõem essa base eles começarem a ser maltratados aqui nesse lugar, eles vão consultar Deus e se deslocar para outra cidade. E aí toda essa estrutura vai para lá. E isso vai acontecer sem que as pessoas percebam. Porque a princípio vai ser tirado somente a base espiritual. Aí o restante fica a estrutura. Aquilo que é visível continua. A moeda circulando, a base física, que é as duas leis corruptíveis. E aí tudo vai se desmontar a partir daí. Quando a base espiritual sair, toda a estrutura perde a firmeza. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mais uma gravação, mais um vídeo. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Boa tarde a todos.